Tudo bem com você? É com muita alegria que mais uma vez aqui estamos para compartilhar subsídios da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. O Evangelho no mundo acadêmico e político. Não perca na sua congregação a Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos falar sobre Daniel. E na biografia de Daniel, nós temos a destacar dois fatos muito importantes. Se por um lado Deus entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor, por outro, entregou Nabucodonosor nas mãos de um dos mais ilustres filhos de Jerusalém. Ele foi educado na Universidade Babilônica e ele transformou esta universidade por meio do conhecimento de Deus. E desta forma, ele conduziu o rei Nabucodonosor a adorar o Deus único e verdadeiro. Por volta do ano 606 a.C., Nabucodonosor sitiou Jerusalém e levou cativa à Babilônia a elite da sociedade judaica. E entre esses prisioneiros achavam-se os jovens Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles já eram notáveis por sua educação, por sua cultura, por sua distinção pessoal. E pelo que se depreende do texto, ou seja, pelo que nós compreendemos no texto sagrado, eles já tinham cursado uma universidade em Jerusalém. Eles já haviam aprendidos, eles já haviam sido instruídos na palavra de Deus. E agora, constrangidos a frequentar a Universidade Babilônica, tinham ao seu dispor uma série de regalias, uma série de confortos, e foi com muita sabedoria, com muita graça, que eles recusaram todas essas iguarias, recusaram todos os confortos reais e preferiram se alimentar de legumes e água, pois haviam proposto em seu coração permanecerem fiéis ao Deus de Israel. E em virtude desta fidelidade, o Senhor abençoou estes jovens de tal forma que acabaram por sobressair em todas as áreas de sua vida. Eles tinham como divisa a excelência divina. Os funcionários da corte não demoraram a perceber que Daniel e seus companheiros não eram como os demais jovens que frequentavam a Universidade de Babilônia. Mesmo optando por uma comida mais modesta, foram avaliados como mais saudáveis do que os outros. Mesmo sem emitir uma única palavra, mesmo sem falar nada, apenas com o seu testemunho, eles levaram os seus chefes, eles levaram os seus professores a compreender que, de fato, o Deus dos hebreus achava-se sobre todos os povos. Que os universitários cristãos de hoje iniciem o seu testemunho público por meio de uma vida santa, por meio de uma vida irrepreensível. Estarão dessa forma a evangelizar seus colegas e professores, evidenciando atitudes cristãs em todas as instâncias da universidade. A eloquência de um testemunho não se encontra na beleza das palavras, acha-se na formosura de um viver que, mesmo sem falar, fala e convence pela santíssima fé, ou seja, o testemunho cristão, ele fala por uma vida santa, ele fala por uma vida santa diante de Deus. Universitários evangélicos, não se entregue às filosofias mundanas, não se entregue ao ativismo inconsequente e anticristão, não se entregue ao sexo pecaminoso e às drogas diante do politicamente correto. Não tema optar pela vontade de Deus. Sempre coloque Deus à sua frente e não negue ao Senhor. Sempre dê testemunho cristão e Deus vai te abençoar de uma forma gloriosa. O testemunho excelente de Daniel e seus 3 companheiros não ficou restrito à conduta pessoal.
Ressaltou-se ainda nas atividades acadêmicas. No final do curso, foram todos aprovados com louvor máximo, conforme registra o autor sagrado. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados de forma nenhuma outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram sempre diante do rei, e em toda matéria de sabedoria, em toda matéria de inteligência, sobre o que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais inteligentes, os achou 10 vezes mais intelectuais do que todos os magos, do que todos os astrólogos que havia em todo o seu reino. Na avaliação dos jovens, tomou parte o próprio rei, ou seja, o próprio rei os avaliou e ficou admirado do conhecimento e da sabedoria dos jovens hebreus. A partir daquele momento, Nabucodonosor começa a perceber que o êxito daqueles rapazes ia além dos limites humanos, era algo que só os céus podiam explicar. Na universidade, que o jovem cristão evangelize também com suas notas, evangelize com suas conquistas universitárias, nas monografias e teses, seja verdadeiro e não negue a sua fé de forma nenhuma. Fuja do politicamente correto, não faça o jogo dos professores, não faça o jogo dos seus mestres, que aprisionado pelas esquerdas extremas e ateias, põe-se contra Deus e a sua palavra. Por isso, redija com excelência cada trabalho feito, pesquise com esmero, evite o plágio, evite o falso, evite o mentiroso, evite aquilo que vai concordar com os mestres, evite aquilo que vai concordar com o que quer as universidades. Seja autêntico em cada palavra, em cada frase, em cada parágrafo. Sua oração deve permear todas as suas atividades acadêmicas e Deus vai estar contigo em todos os momentos da sua vida. Que Deus te abençoe e, se Deus quiser, amanhã estaremos com mais subsídios.